Então, o tema, né, que foi me passado é sobre a disfunção cognitiva em cães e gatos. É um tema bastante importante, né, visto que os nossos animaizinhos vivem cada vez mais tempo, justamente pelos cuidados veterinários, né, e pela preocupação da maioria dos tutores e os cuidados, então, que nós temos visto com esses animais. Então, a primeira coisa para a gente entender o que é a disfunção cognitiva é entender o que é a cognição. A cognição a capacidade que os animais e os seres humanos têm de percepção, aprendizagem, memória, né, a tomada de decisões. É quando os animais eles conseguem diferenciar quais são os estímulos que existem no ambiente, eles conseguem compreender que os objetos existem mesmo quando não são mais vistos. E tem certas coisas que são mais difíceis da gente avaliar, né, nesses cães e gatos, mas que a gente, né, quem convive com um cachorrinho, a gente consegue ver essa capacidade cognitiva. Então, o que eles conseguem? Eles conseguem formar mapas mentais do ambiente, imaginar rotas, né, para ir até o objeto desejado. Eles conseguem memorizar estratégias para solucionar um desafio. Eles interpretam as nossas pistas, né? Eles conseguem ver quando que a gente está feliz, triste. Eles conseguem saber quando que a gente levanta para, de repente, vamos levar eles para passear. Então, eles sabem quando a gente está dando atenção ou não e ajustam o comportamento para isso. Eles vocalizam, né? Eles conseguem fazer aquele olho a olho, né? E dizer, né? O que eles querem. E eles conseguem aprender, né? Observando tanto a gente como outros animais, tanto da mesma espécie, como aqui, por exemplo, os cãezinhos, né? O cãozinho aqui com os gatos, né? Então, isso é a cognição. Ainda uma coisa muito importante é com relação à idade dos animais, porque, na verdade, a disfunção cognitiva, que é o tema, né, da aula, ela acontece justamente a partir de uma certa idade em que os animais são considerados idosos. E isso vai variar de acordo com o porte dos cães e no gato, essa questão aí do peso, né, da raça, não tem tanta interferência. Então, por exemplo, nos cães de pequeno porte, eles já são considerados entrando aí numa idade mais avançada a partir dos 8 anos, enquanto que cães gigantes já aos 5 anos já são considerados de meia idade. E aqui existe essa tabela, né, que faz uma comparação da idade do animal com a idade humana. Então, por exemplo, se nós pegarmos um cão de pequeno porte, uma raça toy, aos 7 anos equivale a um cão de uma pessoa de 44 anos. Se for uma raça tipo Cocker, já equivale a 47. Aqui, um pastor alemão, por exemplo, 50 anos, e um dog alemão, 56. E com relação aos gatos, a gente vê aqui que, por exemplo, um animal aos 10 anos de idade equivale a um ser humano de 57 anos de idade. E, infelizmente, né, os animais não estão para sempre com a gente, eles envelhecem, é um estágio da vida em que ocorre, então, queda progressiva da condição física. É um processo biológico bastante complexo, em que todo o organismo e todas as células sofrem modificações. Então, o que se sabe é que as funções fisiológicas são reduzidas, até mesmo a secreção de hormônios se reduz, e com isso, várias funções orgânicas são comprometidas, desde sistema cardiovascular, renal, até o sistema nervoso. Então, uma das coisas que a gente observa é que realmente, com o envelhecimento, ocorre a redução do aprendizado e memória, diminuição da resposta imune e, junto com tudo isso, infelizmente, ocorre a queda também da cognição, ou seja, de todas aquelas capacidades que eu comentei. Então, o envelhecimento é um processo degenerativo em que, mesmo num envelhecimento que não é patológico, a gente vai ter perda das habilidades cognitivas. Algumas pessoas têm um pouco mais, outras têm um pouco menos. Isso vai depender do quê? Né? De todo um contexto de uma vida.
o que foi feito nessa vida. Então, nós podemos ter, né, pessoas, né, com a mesma idade, algumas realmente com essa condição, com bastante limitação da mobilidade, da memória, e outras pessoas, né, que mantêm essa jovialidade mesmo. Aí, essa senhora, né, que tem, acho que ela é conhecida nas redes sociais, ela tem, se não me engano, uns 74 anos e está inteiraça, acho que está melhor aqui que muita gente mais jovem, né? Então, quando que essa questão do envelhecimento se torna patológico, né? Então, o que vai depender isso, né? De todo um contexto. Então, como eu disse, a mesma faixa etária pode ter manifestação diferente, e no caso dos animais vai depender da raça, né? Do porte, o estilo de vida, a qualidade da nutrição, da alimentação, o nível de atividade física e também que doenças crônicas esses pacientes já enfrentaram na vida. Então, ele é um paciente que não tem nenhuma alteração, ou ele é um paciente que tem uma disfunção já renal, uma alteração crônica, ou ele é cardiopata, né? Tudo isso vai interferir no que pode ou não acontecer. E quando a gente considera patológico, na verdade, para dizer que é uma síndrome da disfunção cognitiva, é quando realmente tem alterações histológicas no sistema nervoso compatíveis com essa síndrome da disfunção cognitiva. Então, o que acontece já de uma maneira geral com o envelhecimento, né? Ou a gente tem uma diminuição da atividade no tecido neural, o sistema neuroendócrino ele tem uma capacidade reduzida de adaptação ao estresse, então a gente vai ter um maior nível, né, de cortisol, e isso acelera o envelhecimento. Então, com isso, nós vamos ter também uma liberação maior de radicais livres e diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e periférico. E isso pode sofrer também influência, por exemplo, de um quadro hipertensivo, né, por outras causas. Em geral, animais idosos, né, eles são hipertensos decorrentes, o mais comum é a insuficiência renal, mas existem outras causas, e doenças que levem à diminuição do fluxo sanguíneo periférico e mesmo cerebral, são as doenças cardíacas de uma maneira geral. E o que é a disfunção cognitiva, ou essa síndrome da disfunção cognitiva? Então, ela é uma degeneração progressiva e crônica. Então, ocorre perda de neurônios e degeneração desse eixo, né, dos neurônios e axônios. Com isso, as habilidades cognitivas também se deterioram. Mas quando que eu posso dizer que é a disfunção cognitiva? Quando eu não tiver nenhuma outra causa médica que explique aqueles sinais que a gente observa. Então, eu tenho que excluir outras doenças, né, que o paciente possa apresentar, e eu vou dar alguns exemplos. Ela é uma degeneração em que, quando é feita a histopatologia, são observadas alterações semelhantes às observadas no ser humano com Alzheimer, né, que é um tipo de demência. E essa síndrome da disfunção cognitiva, os animais vão apresentar confusão, desorientação e alteração na interação social. E com essa disfunção, né, com todas essas alterações degenerativas do tecido nervoso, a gente vai ter alterações tanto no sistema nervoso central como no periférico. Então, no sistema nervoso central, nós vamos ter alterações químicas, então maior acúmulo de água, alteração na quantidade de neurotransmissores, então principalmente aí noradrenalina, dopamina, serotonina, diminuição da acetilcolina. Os vasos, eles sofrem uma fibrose, então eles ficam mais rígidos, e com isso reduz o fluxo de sangue e transporte de oxigênio e nutrientes. Temos também alterações morfológicas. Então, ocorre a perda de tecido nervoso, ou seja, a redução da massa cerebral, e os ventrículos, ou seja, as cavidades no interior do tecido nervoso, elas sofrem um aumento. Isso eu já vou mostrar também em imagens. Nós vamos ter diminuição do número de neurônios, deposição de substâncias nesses neurônios, as meninges ficam mais espessadas, os astrócitos hipertrofiam, e a característica mais observada na histologia, isso em humanos e animais, é a deposição dessa proteína beta-amiloide, que é neurotóxica. E ela ocorre nos neurônios, ela prejudica sinapses, e os locais mais comuns são no córtex e no hipocampo, que é uma área mais interna do encéfalo. E ainda também pode ocorrer hemorragia perivascular.
Então, aqui um exemplo, né, aqui um esquema de livro. Então, aqui nós vemos, né, do lado aqui, esse lado esquerdo normal e desse lado com Alzheimer, e aqui realmente numa peça, né, que foi um pós-graduando, que eu fui co-orientadora na UEL, que fez esse trabalho, então, com disfunção cognitiva. Então, nós vimos realmente que isso que nós vemos nos livros realmente acontece. Então, aqui é um hemisfério, né? Aqui a gente vê, então, a substância cinzenta por dentro e a branca por fora. E essa parte aqui é o ventrículo. Então, é uma cavidade no interior do cérebro onde tem líquor. Então, como o tecido ele atrofia, o que acontece? O ventrículo vai se dilatando. É como se fosse uma hidrocefalia, que a hidrocefalia é o aumento do tamanho dos ventrículos, mas não é uma hidrocefalia por obstrução do fluxo do líquor, e sim o que a gente chama de hidrocefalia ex vácuo, ou seja, ela é compensatória, é pela perda de tecido nervoso. Só para vocês terem uma ideia, isso é estudado já há bastante tempo. Aqui é um artigo de 1999, onde eles mostram a diferença. Aqui embaixo, o encéfalo normal, né, o volume, e aqui acima de um cão com provável disfunção cognitiva. Então, aqui, né, o volume bem menor quando comparado com a imagem abaixo. Outras alterações que são vistas são nas meninges, como eu havia dito, ocorre o espessamento. Então, aqui, o normal é embaixo, essa meninge ela é mais fina e transparente, que é a dura mater, junto com a aracnoide aqui. Enquanto que aqui, olha, a gente vê que ela está espessa e já bem opaca. Então, são cães, né, em estágios diferentes aí da vida, e que realmente existem essas alterações macroscópicas. E aqui nós temos artigos mais recentes, aqui então um de 2020, em onde eles viram então a distribuição, né, dessas alterações vistas em cães então com sinais de disfunção cognitiva. Eles fizeram imunohistoquímica e investigaram as proteínas em específico em 6 cães com provável disfunção cognitiva e 6 controles, e compararam, e realmente existe diferença sim. Essas proteínas que se depositam são observadas e, além de tudo, elas lembram muito o que é visto também na neuropatologia, né, do encéfalo de seres humanos. Esse trabalho que eu mostrei a peça, né, que foi feita pelo meu pós-graduando, nós apresentamos, né, em 2016, nesse Congresso Europeu de Neurologia, né, e o resumo foi publicado nessa Journal of Veterinary Internal Medicine. Então, a gente também fez um estudo, né, em cães idosos, de cães aqui, né, com uma maior idade, principalmente uma média de 13,9 anos. E a gente observou, então, esse aspecto, né, dessa deposição dessas proteínas e também essa angiopatia amiloide, ou seja, nós observamos principalmente as alterações que ocorrem na vascularização. Então, realmente existe diferença, né, na estrutura do encéfalo dos cães, né, que tem os sinais compatíveis com disfunção cognitiva. E no sistema nervoso periférico, nós também vamos ter alterações. Então, os axônios, né, do sistema nervoso periférico, eles sofrem uma perda da mielina, eles se degeneram, e com isso a condução nervosa fica mais lenta. E também tem outras alterações que são químicas, que podem, inclusive, decorrer de outras doenças que esses cães idosos possam ter. Então, por exemplo, um animal com diabetes mellitus, ele também vai ter alterações que vão se somar às alterações degenerativas aí da idade. Aqui é de um artigo que mostra a estrutura, né, do encéfalo, só para vocês terem uma ideia, de 2 estruturas bastante importantes que são avaliadas por exame de imagem para o diagnóstico. Então, aqui a gente vê o encéfalo como um todo, né? Então, aqui a gente tem todo o córtex cerebral, aqui foi pintado, né, de cores diferentes, as diversas partes, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui essa porção frontal, e aqui na frente, um pouquinho mais na frente, chama pré-frontal. É uma área responsável pela interação social, o ciclo sono-vigília, memória e o controle voluntário da micção. Desculpe, essa seria a área parietal, tá? Que a gente tem aqui em azul.
E aqui a gente tem essa área pré-frontal que está relacionado principalmente à aprendizagem, à memória e à cognição. Aqui a gente já tem essa mesmo encéfalo num corte transversal. Então, aqui a gente vê essas duas estruturas aqui, né, que são ovoides aqui e aqui, que é o tálamo, que é uma a região também importante, que ela distribui todas as informações que chegam do organismo para o córtex cerebral. E essa área, né, o tálamo, ela sofre uma diminuição nos animais com disfunção cognitiva. Então, hoje, né, com a disponibilidade, né, de ressonância magnética em algumas cidades, essa é uma das áreas avaliadas no exame para poder dizer se há sinais sugestivos ou não de disfunção cognitiva. Então, uma área de importância a ser avaliada no exame é essa, né? E uma outra área que sofre também alteração é essa daqui, que chama hipocampo, né? Que parece um cavalo marinho e que também estaria aqui no interior do encéfalo, só que na verdade, como é uma estrutura, né, que é com esse formato, né, ela se distribui por várias porções, então aqui a gente só vê uma partezinha dela, né, aqui o comecinho e o final, tá? Porque ela tem essa disposição meio em arco. Então, aqui mostrando, né, numa peça com coloração, né, o tálamo aqui e o outro desse lado. E entre eles existe essa aderência intertalâmica. Então, hoje, uma das coisas que se faz no exame é medir a altura dessa aderência, e o que se sabe é que nos cães com disfunção cognitiva, essa aderência ela é menor. E aqui mostrando, né, o tálamo, essa estrutura ovoide, então ela recebe informações, por exemplo, da audição, da visão, né, aqui do corpo, do cerebelo, e envia aqui para o córtex cerebral. Então, é uma estrutura bastante importante. Então, o que, que a gente tem de alterado num animal com disfunção cognitiva? Então, no sistema nervoso central, os animais estão mais sonolentos e menos alertas, eles começam a ter perda da memória, capacidade de aprendizado reduzida, coordenação motora alterada, reconhecimento das pessoas também alterado e alteração de comportamento. No sistema nervoso periférico, que eu mostrei que também sofre, né, alterações, os reflexos ficam mais lentos, o animal fica mais fraco e com menor resposta à dor. E quais seriam os fatores predisponentes para esses animais terem a disfunção cognitiva? Então, é uma coisa que é muito estudada, mas não é assim certo, né? O que, que pode levar à doença, né? Disfunção cognitiva. Porque também não se sabe no ser humano ainda por que, que isso acontece. Então, na verdade, são suposições. E os cães e gatos, eles são usados, inclusive, como modelo natural, né, de estudo para entender. Então, não é necessário, né, ter cobaias ou induzir doenças, como é feito em algumas pesquisas. Então, realmente, esses animais, né, tem vários lugares que fazem, convocam, né, os tutores de animais que têm a disfunção cognitiva ou sugere disfunção, e eles fazem diversos estudos que não são invasivos nem nada, para tentar entender o que, que acontece, o que, que favorece. Então, da mesma maneira que nos humanos, existem aí as suposições que o estresse, outras doenças, alguns fatores da nutrição, a falta de exercícios, a genética, né, porque se sabe que é mais comum em animais de pequeno porte, o ambiente onde esses animais vivem, talvez tenha alguma interferência aí dos hormônios sexuais, porque as fêmeas são mais acometidas, e os efeitos de algumas lesões oxidativas, ou seja, do estresse, da liberação, né, daqueles radicais livres, entre outras. Então, por exemplo, uma das estudos, né, que foi feito foi tentar ver, correlacionar se a doença periodontal é associada com a disfunção cognitiva. Então, eles fizeram aqui uma comparação de cães, né, eram grupos em que eles classificaram o grau, né, de lesão periodontal também com o grau aí de disfunção cognitiva, se tem ou não. Eles mesmos falam, né, no artigo, que embora
parece ter uma relação de causa e efeito, né, não dá para ter certeza que, por exemplo, a doença periodontal tenha relação ou cause, né, a disfunção cognitiva. Isso também já foi feito um estudo muito semelhante em seres humanos para tentar achar aí alguma relação. Eles falam, por exemplo, dessas bactérias, né, que viveriam na boca, né, no caso da gente ter uma doença periodontal, que levaria a uma alteração do fluxo sanguíneo, liberação de certas substâncias e acumulação, então, né, acúmulo dessas substâncias neurotóxicas. É uma teoria, mas ainda não comprovada. E a gente tem que tomar cuidado, né, com essas correlações, né, porque dá para fazer várias coisas aí com a estatística, né. Então existe até um site, né, que chama correlações espúrias. Então, por exemplo, eles fizeram até uma correlação que foi perfeita, né, número de pessoas que se afogaram numa piscina se correlacionou com filmes que o Nicolas Cage apareceu, né, isso aqui de acordo com os anos. Então, tomar cuidado quando a gente lê os artigos, a gente tem que ter aí uma visão bastante crítica. Um outro fator que está em estudo é realmente a relação da nossa alimentação, né? Porque tudo que a gente come vai definir a microbiota que nós vamos ter, né, no intestino, e hoje já se fala muito desse eixo, né, intestino-cérebro, que realmente pode ter uma relação. Então, eles fizeram aqui um estudo onde eles viram, né, que pode ter, eles estudaram várias substâncias que poderiam interferir, né, na questão aí da saúde do cérebro, tá? Esse é um estudo de 2021, mas esse não foi em cães. Então, eles viram aqui, olha, nesse estudo que há uma evidência, né, que existe a interação entre a microbiota intestinal e o cérebro e o sistema imune que poderia modular a disfunção, aí, a doença de Alzheimer em seres humanos. Então, a gente tem que também, então, os recados aqui, vamos cuidar da boca, né, mesmo não tendo toda essa comprovação, e vamos comer melhor para tentar reduzir aí a possibilidade da disfunção cognitiva e da doença de Alzheimer. E qual que é a prevalência, né? Então, segundo alguns estudos, em cães com 11 a 12 anos, 28% podem já ter a disfunção cognitiva, e com cães de 15 a 16 anos, 68%. E em gatos, de 7 a 11 anos, 36% podem apresentar disfunção cognitiva, enquanto que gatos entre 16 e 19 anos, 88%. E quais são os sinais clínicos da disfunção cognitiva? Então, uma coisa assim que tem que ficar muito clara é que esses sinais, eles são lentamente progressivos. Então, eles vão demorar meses para surgir. Não é um quadro agudo. Então, os animais começam a ficar mais desorientados, desatentos, eles começam a ter alteração na interação com o dono, né, e outros animais da casa, de repente não reconhece algumas pessoas, o ciclo sono-vigília fica alterado. Então, essa é uma queixa bastante comum dos tutores, porque o animal ele dorme muito durante o dia e à noite ele fica acordado e chora com uma vocalização, que inclusive eles referem que é dor, né, que o animal é como se ele estivesse com dor, mas na verdade ele está uivando, né, e isso ocorre infelizmente à noite. O animal começa a ter déficits de aprendizado e memória, urinar, defecar em locais não habituais, até mesmo incontinência. Ele começa a ter um andar compulsivo, ele perde-se no ambiente, ele tenta passar por locais estreitos, porque ele não tem mais, né, a cognição de saber que por ali não tem como passar. A atividade física diminui, então ele fica mais paradão. Ele pode ficar também ansioso, irritável, às vezes até agressivo, com medo, desenvolver alguma fobia. E também já é relatado, né, em casos mais avançados, até mesmo a ocorrência de crises epiléticas e síndrome vestibular, ou seja, o animal aparecer com torção de cabeça, né, e outras alterações transitórias, ou seja, depois dá uma melhorada, do mesmo jeito que a crise epilética, ela aparece e depois o animal fica sem estar em convulsão, depois novamente outra crise, e a mesma coisa com a síndrome vestibular.
Nos gatos é observada então falta de cuidado com pelagem, agressão a outros gatos ou humanos, vocalização excessiva, problemas de eliminação de urina, o animal mais desorientado e com muito medo. Na verdade, em gatos isso é um problema, porque várias doenças nos gatos levam a esses mesmos sinais. Então, a gente precisa ser bastante cuidadoso aí, no diagnóstico com essa espécie. Então, aqui um exemplo de um paciente que foi trazido, né, então vocês observam, né, era uma cocker já mais idosa. Então dá para ver aqui a barbinha branca. Então esse animal já não interagia, é que muitas coisas são mais difíceis, né, de serem, observadas no ambulatório. Mas olha, ela ia nos cantos, e o proprietário muitas vezes fala, né, que ela fica enganchada, não consegue passar, ela vai no lado errado da porta, né, para tentar sair, ó, aqui então, por exemplo, né, ela está presa aqui, ela não sabe para onde ir, e isso é bem diferente de um animal com cegueira. Então essas são algumas das alterações, ó, aqui também, né, então o animal fica preso, né, numa coisa que ela não tem a cognição para saber que ela tem que dar ré e virar para cá. E isso é um quadro lentamente progressivo, em que o tutor realmente, a principal queixa em geral é a alteração do ciclo sono-vigília. Em inglês, né, os sinais, principais então são a desorientação, alteração na interação, distúrbio do ciclo do sono e vigília, como é que chama? A questão do urinar e defecar na casa, né, sujar lugares que não sujava mais, e alteração da atividade, né, que fica mais parado. Então eles usam essa iniciais aqui que chama DISHA. Em português foi feita uma tradução para dista, né, e aqui, só que vocês vão observar que não fica, né, a inicial aqui no começo da frase. Então, é desorientação, mudança na interação com o tutor ou outros animais, alteração do ciclo de sono, perda de treinamento higiênico e alteração do nível de atividades. Na verdade, tudo isso que eu comentei, esses sinais, nós vamos ter em diversas outras doenças neurológicas. Então, na neurologia, o que a gente faz inicialmente, quando atende um paciente, é localizar a lesão, qual parte do sistema nervoso está afetado. E um dos locais, justamente, é a lesão do que a gente chama de cérebro, né, que não é o encéfalo como todo. E a gente chama isso de síndrome tálamo-cortical, ou cerebral ou prosencefálica. Então, nessa síndrome, o animal tem esse andar contínuo, ele vai pressionar a cabeça, né, contra paredes, ele pode andar em círculos, ele tem alteração em comportamento, alteração em intelecto, pode ter alteração da visão e até mesmo crises epiléticas. Então, por exemplo, aqui um animal com uma outra doença, que não é a disfunção cognitiva, que seria o Alzheimer canino, então ele tem uma outra doença que leva a um quadro neurológico parecido com a disfunção cognitiva. Então ele tem esse andar compulsivo, andar em círculos, não interage bem com as pessoas, embora ele esteja abanando a cauda. E era um animal idoso também. Só que existem outras doenças nos animais idosos. Aqui a gente já observa que tem alteração nesses testes, então isso aqui pode indicar provavelmente uma massa ou alguma lesão dentro do cérebro. Aqui é um outro teste onde a gente toca a narina e é um pouco diminuído, tá? Vocês viram que o outro lado respondeu mais rápido. Então, isso são todos testes para localizar a lesão dentro aqui dessa porção, né, do encéfalo, que é o tálamo córtex. Aqui outros exemplos, um gato, né, com a pressão da cabeça na parede, era uma neoplasia, e aqui uma cadelinha, também, né, com sonolência, né, não interage com as pessoas no ambulatório. Aqui na cabeça dela tem uma lesão, né, de tanto que ela ficou fazendo a pressão da cabeça na parede. Aqui ela tentando passar, né, por locais que obviamente, né, pelo porte dela não é o melhor caminho. E esse animal tinha uma alteração no fígado.
Então, isso aqui era um sinal de encefalopatia hepática. Aqui um outro animal que tinha passado por uma cirurgia de mastectomia há 10 dias por um carcinoma. Então, dentro da gaiola começou, né, a observar que ela começou a andar em círculos. Então, a gente observa, né, aqui a tendência, né, a caminhar em círculos e pouca interação também com o tutor. Ali a tendência a passar em locais estranhos, né? Que é uma parte do exame neurológico, então que a gente observa também a consciência um pouco alterada, ah, né, ela querendo ali ir para o lado, olha, a língua às vezes para fora, então tinha diversas outras alterações. Então aqui, né, a principal suspeita era uma metástase do tumor, né, olha, ela inclusive vocalizando aqui, tá? Então a suspeita era o tumor, né, da mama que fez uma metástase para o encéfalo. E aqui, né, confirmado, né, na necropsia, então realmente a presença, né, da metástase do tumor aqui. Então existe, né, nos livros de neurologia, né, um dos livros aqui, né, do professor Dewey e professor Ronaldo da Costa, todos os diferenciais de outras doenças que levam a sinais de uma encefalopatia, tá? Então, existem diversas outras doenças, além desses quadros que eu mostrei, né, de neoplasia. Aqui um outro exemplo, um cão já mais jovem, que é um Yorkshire, também com esse andar compulsivo e andar em círculos, e nesse caso era uma encefalite imunomediada, que também é uma doença que nós temos visto com muita frequência. Então, aqui a gente observa, né, o animal dentro do ambulatório o tempo todo, né, com esse andar compulsivo, e aqui mesmo também embaixo da mesa, né, sem interagir com as pessoas. Então, o que eu quero frisar, né, é a importância da gente lembrar que existem outras causas para essas manifestações, tá? Além disso, né, as alterações de comportamento, o fato dos animais ficarem mais irritados, nós vamos ter outras doenças que não necessariamente vêm do cérebro. Então, por exemplo, como são animais idosos, eles também podem ter comprometimento das articulações, e isso leva a dor. Então, são animais que ficam mais irritados, tá? Os gatos com hipertiroidismo podem ter também várias alterações de comportamento, inclusive, uma outra manifestação, né, que eu falei para vocês, é a falta, né, de controle, né, dos hábitos ali de controle de micção, principalmente, né? Então, algumas doenças hormonais, como a insuficiência renal crônica e a diabetes mellitus, podem levar a poliúria e polidipsia. Então, o animal também começa, né, a sujar a casa, e isso pode ser confundido, né, com alguma alteração da disfunção cognitiva. Esses animais idosos também têm a visão prejudicada, a audição, então por isso eles também ficam mais confusos e desorientados. Esses animais, eles também têm outras doenças em que eles recebem medicações, então eles podem ter efeitos colaterais dessa medicação, tudo isso então levando a manifestação de sinais clínicos semelhantes, né, a um cão ou um gato com disfunção cognitiva. Então, por exemplo, esse artigo de 2012, ele fala bastante isso, né? Então, as doenças neurológicas, né, que têm alterações, né, de comportamento, etc., todos os sinais clínicos e outras doenças que podem levar a isso. Então, no gato, né, ficar mais irritável, agressivo, com hipertiroidismo, o cão com hipotiroidismo fica mais letárgico, cães, por exemplo, com hipoadrenocorticismo, também, então, vão sujar a casa, tem alteração do apetite, ficam mais ansiosos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Animais com dor, né, que ficam também mais agressivos, irritáveis, de repente também podem ou ficar mais quietos, andar menos ou andar mais. Sinais gastrointestinais por alguma outra doença. Então, lembrar sempre
desses diferenciais importantes. Então, a importância de um bom exame físico antes do exame neurológico. E também uma boa, né, anamnese. Nós tivemos um aluno, né, que foi de iniciação científica, foi o 22º EAIC, então, se não me engano, nós já estamos no 30º, então, se não me engano, isso fazem 8 anos, né, que foi o Henrique Vilela. Então, a bolsa dele foi o acompanhamento clínico e neurológico de cães idosos com síndrome tálamo-cortical, para tentar ver as principais etiologias responsáveis pelo quadro clínico, além da disfunção cognitiva canina. Então, aqui 2 exemplos, né, dos nossos pacientes idosos. Então, a gente teve, olha, 3 SRDs, um Boxer e um Yorkshire, a idade variou de 8 a 17 anos. Nós aplicamos um questionário de cognição e os animais que vieram a óbito, nós fizemos a necrópsia. Então, esse questionário, ele é um questionário simplificado, dos questionários que existem para o diagnóstico de disfunção cognitiva. Então, a gente perguntava se era castrado, se tomava algum medicamento, se ele ficava no quintal ou dentro de casa, que é uma coisa que pode interferir, né, na cognição. Os animais que têm mais estímulo, que convivem com a família, obviamente que têm uma cognição melhor. Perguntamos se caminhava ou brincava com o animal, todos os dias ou não. Aí perguntamos, né, se o cão parece perdido em casa, se olha fixamente para a parede ou para o chão, se fica preso atrás de imóveis, se reconhece ou não as pessoas, caminha sem direção, se houve alteração no padrão do sono, né? E tudo isso, então, a gente somou, pontuou e tentava, então, fazer uma escala aí de cognição, tá? Então, a idade média dos pacientes foi de 14 anos, 3 pacientes vieram a óbito. Os sinais neurológicos mais comuns foram o andar compulsivo e a crise epilética. O que a gente mais observou, né, no questionário foi o andar compulsivo, alteração do ciclo sono-vigília e desorientação. Só que desses 5 animais, realmente só um era certo que era disfunção cognitiva, que era o Yorkshire mais idoso. Os outros tinham 3 animais com neoplasias encefálicas e um com uma provável encefalite infecciosa, né? E menos provável, então, a disfunção cognitiva canina. Então, aqui, né, o cérebro daquele animal com a disfunção cognitiva, em que a gente vê aqui, né, o ventrículo dilatado, e aqui um encéfalo, né, com um hemangiosarcoma, que era metastático, tinha tanto no encéfalo como dentro da medula. Então, isso para reforçar para vocês a importância da gente pensar nos diagnósticos diferenciais. Então, sempre, né, a abordagem na anamnese perguntar sobre trauma prévio, porque se o animal teve algum trauma craniano, pode ficar alguma cicatriz, alguma sequela, que pode levar a crises ou a andar compulsivo. Se houve exposição a alguma toxina ou medicamento, se houve alteração, né, no ambiente, na família, como está o consumo de água e comida, então bebe mais do que o normal, come mais do que o normal, como está a produção urinária e fecal, o comportamento, né, o ciclo sono-vigília, e sempre verificar a pressão arterial, fazer oftalmoscopia, ou seja, um exame para verificar o fundo do olho, porque na retina nós podemos ter várias alterações indicativas de outras doenças, por exemplo, alterações renais levam a problema na retina, doenças infecciosas levam também a alteração na retina, hemorragias por hipertensão também levam, né, à hemorragia da retina. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado. O exame ortopédico, né, descartar problemas das articulações, e o neurológico para confirmar a localização da lesão. Então, a gente verifica, né, se a consciência ou o comportamento estão ou não alterados. Posteriormente, então, anamnese, exame físico e neurológico, verificar resultados de exame laboratorial, então, hemograma, bioquímica, urinálise, gasometria, pressão arterial, eletrocardiograma e eco, radiografia de tórax. Então, a gente vai escolhendo esses exames de acordo com as nossas suspeitas, né? Se existem anormalidades sistêmicas, ou seja, o animal tem alterações em outros sistemas orgânicos, não só no encéfalo, né? Por exemplo, o animal tem
alteração da cor da mucosa, o animal tem eh, alteração na hidratação, né? Então, que a gente tenha que pesquisar problemas no fígado ou no rim. Então, vai solicitar esses exames. Se realmente eu descartei qualquer outra alteração sistêmica, aí eu vou pensar na tomografia computadorizada do encéfalo ou na ressonância e coleta de líquido cérebro espinhal. Então, aqui mostrando, né, os exames que a gente solicita. Então, por exemplo, a suspeita de hipotiroidismo, então eu vou pedir, né, dosagem de tiroxina e TSH. Tem possibilidade de alguma doença infecciosa? Então, por exemplo, nos gatos, né, toxoplasmose, FIV, félvia, então eu tenho que pedir esses testes também. Radiografia de tórax e articulações, e aqui, né, como eu já disse, a tomografia e ressonância. Então, aqui são tomografias de animais com tumores no cérebro, tá? Então, aqui, olha, uma massa nessa região, então isso é um corte transversal. Aqui, outro animal com corte transversal também que tem essa estrutura aqui. A tomografia, a gente faz uma tomografia que a gente chama simples, e logo na sequência se injeta um contraste intravenoso. Em áreas onde tem extravasamento, né, hemorragia, extravasamento, né, o quebra, né, da barreira, esse contraste tende a marcar mais, como a gente vê aqui, tá? Então, confirmando, né, a presença de uma neoplasia. Aqui nós temos, então, uma ressonância também, é de um gato, nesse caso, também com um tumor. Esse é um meningioma, que é um tumor frequente em gatos, né, e causa bastante comum de alteração de comportamento em gatos. Então, sempre, né, é indicado todos esses exames complementares para eu poder excluir essas doenças e afirmar que o animal tem uma síndrome da disfunção cognitiva, que seria, né, o Alzheimer-like. Aqui outros animais, né, então olha, um corte transversal de uma ressonância, né, com a presença de uma massa, e aqui essa massa estaria mais superficial, e aqui um animal com uma massa já no interior, do hemisfério. Então, como eu havia dito, né, daquelas estruturas que são avaliadas, então eu fiz todos os exames, está tudo normal, fiz a tomografia, não tem nenhuma lesão estrutural, né, que justifique, né, aquela manifestação. Uma das coisas que está sendo pesquisada é medir, né, o tamanho da adesão entre os tálamos, para saber, né, se isso é compatível com a disfunção cognitiva, né, como diagnóstico. Então, esse artigo é de 2017, e aqui mostrando que eles mediram não só esse tamanho da aderência intertalâmica ou adesão intertalâmica, mas também o tamanho dos ventrículos, né, porque como nós vimos no início, o ventrículo tende a ficar maior porque perde massa encefálica. Então, isso foi um dos artigos e viram que pode ser indicativo, sim. E o outro artigo, que é esse de 2019, é já com a ressonância. Então, eles viram aqui algumas alterações que podem existir também, indicativo, né, de disfunção cognitiva. Então, uma das coisas que são observadas é que o cérebro, como ele atrofia, os sulcos, né, e giros cerebrais, então esses sulcos ficam mais profundos. Então, isso é uma das coisas. Aqui mostrando, olha, um cão normal em cima, e aqui o tamanho do tálamo, né, e da aderência intertalâmica, e aqui já um cão com disfunção cognitiva, onde a gente observa, olha, aqui o tálamo bem pequenininho, né, e aqui em volta, que é uma cavidade, né, um ventrículo, com bastante líquido. Aqui a gente vai ter também, né, o ventrículo lateral, são esses dois aqui, ó, esse e esse, também maiores do que o cão em cima, né, onde o ventrículo é menor. Então, isso, né, são estudos mais recentes que estão sendo utilizados, né, para realmente a gente fazer o diagnóstico correto, né, excluir outras doenças e, por esses exames, então, ter maior certeza que se trata da disfunção. Aqui também outros animais, uma outra alteração que é vista, são essas bolinhas pretas, né, no meio aqui, que são áreas, então, de pequenas hemorragias, no interior, então, do tecido nervoso. Então, como nós vimos até agora, né, o diagnóstico, ele é difícil,
Por quê? Porque o animal idoso, ele tem várias doenças ao mesmo tempo. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo naquele paciente. Se é realmente a disfunção cognitiva, se são outras doenças ou se ele tem as duas coisas. Outros problemas, por exemplo, é que esses animais são doentes e tomam alguns medicamentos que também têm efeitos colaterais. Então, tudo isso a gente tem que, né, ser bem objetivo, né, na nossa avaliação. Só para vocês terem uma ideia, tem um grupo que tem feito vários testes de protocolos para acessar a função cognitiva em cães e gatos. Então, tem os questionários que são dirigidos aos tutores e tem testes de memória, né, como está sendo mostrado aqui, ou de cognição, ou de inteligência, né? Então, esse artigo, ele dá alguns exemplos. Eu sei que em Botucatu, o grupo, né, do professor Rogério Amorim também tem feito estudos, né, em que eles avaliam a memória dos cães para certas funções, e em cada consulta isso é reavaliado, né? Então, isso você tem que avaliar o seu paciente em longo prazo. Ele, por exemplo, cada vez que vai no seu consultório, você tem que fazer esse teste para você ajudar, né, a diagnosticar que ele está perdendo a memória, por exemplo, tá? Então, aqui o questionário, né, que é aplicado, então é aqui, por exemplo, para desorientação, interação, o ciclo sono-vigília e a questão, né, da higiene. Então, tudo isso é perguntado, o proprietário vai ajudar a preencher essas fichas, né? Aqui também a atividade, se está mais deprimido, se é ansioso, então aprendizado e memória, e é feita uma pontuação. Eu mostrei para vocês a ficha que a gente fez no nosso estudo, foi uma ficha mais simples, né? Porque tem que ser uma coisa bem mais objetiva, né? Ninguém gosta de ficar respondendo pesquisa muito longa. Então, como que é feito o diagnóstico? Então, exclusão de outras afecções, principalmente as neoplasias, que são mais comuns em cães idosos. Lembrar que esses cães têm, e gatos, né, doenças concomitantes, então insuficiência renal, insuficiência hepática, e que essa escala cognitiva, ela não é específica para a disfunção cognitiva. Qualquer outra doença, né, que afete a região, né, tálamo cortical, vai levar à alteração dessa escala. Bom, confirmamos que é a disfunção cognitiva. Como que a gente vai tratar esses animais? Então, devemos, primeiro, tratar todas as comorbidades que o animal tem. Então, hipertensão, problemas renais, problemas cardíacos, problemas hepáticos. E esclarecer o tutor. E, infelizmente, não há cura nem para a doença de Alzheimer em humanos e nem para a disfunção cognitiva canina. É uma doença crônica e progressiva. Qual que é o nosso objetivo como veterinário? É manter a qualidade de vida desse paciente e também dos cuidadores, né? É uma coisa bastante pesada, né? Cuidar do seu animal com uma doença dessas, né? É uma coisa que desgasta, é triste, né? A gente vê o nosso animalzinho tão querido indo embora, assim, né? Aos pouquinhos, já não reconhecer mais a gente. Então, o que é proposto, né? Para tratar? A primeira coisa é melhorar o ambiente, o suporte nutricional e a tentativa aí de tratamento farmacológico. Então, eu vou falar desses 3 aspectos. Então, o que se recomenda é enriquecer, né, isso antes já, né, do animal apresentar disfunção cognitiva, é que a gente sempre faça um enriquecimento ambiental e mais atividades diurnas. Então, ter sempre mais brinquedos, companhia, jogos, né, passeios. Se o animal tem problemas, né, de articulação, então colocar rampas, né, para que ele possa subir nos lugares que ele gosta. Manter sempre a limpeza e a higiene. E no caso, né, dos animais que já começam a ter, né, a troca do dia pela noite, então tentar aumentar, né, o estímulo durante o dia, não deixar eles fechados em lugares escuros, ter realmente horários fixos, né, uma rotina para alimentação, para que a gente saiba, né, o horário mais provável dele fazer a sua eliminação de fezes e urinas, né, para que a gente leve ele no lugar adequado. Para os gatos, colocar mais caixas de areia, né. Outra coisa que é relatado, né, para os gatos é o feromônio, né, o Feliway, que ele vai reduzir a ansiedade. E lembrar que para alguns animais, e principalmente para o gato, o enriquecimento ambiental é prejudicial. Alguns gatos ficam muito estressados com essas mudanças. Então, a gente tem que, né, algumas vezes fazer aí por tentativa e erro.
Então existem, né, aqui brinquedinhos, né, por exemplo, que estimula o animal a se alimentar. Esse aqui é o Romeu, né, o cãozinho que a gente tem em casa. Então esse é um dos brinquedos que a gente encontra, né, que chama pet game, em que o animal, para conseguir a comida, ele tem que tirar esses pininhos, né, e fazer girar o disco. Nem todo animal aprende, por exemplo, a Maggie, a cachorrinha cinza que vocês estão vendo atrás, nunca aprendeu, por mais que a gente tenha mostrado. Já o Romeu, ele consegue, né? Então você vê que ele pega com a boca, né? E ele vai conseguir tirar esses pinos. Então isso deve ser sempre feito, né? Com uma frequência para que a gente estimule, né? Esses animais a usar o cérebro, né? E isso também é feito em seres humanos. Já se sabe, né? Que tem que ser estimulado. Então falta só um pouquinho aqui, ele já vai ver, né, como é que tem que girar para realmente conseguir pegar a ração nas gavetinhas que tem embaixo. Então, ó, agora ele consegue girar, ó, aí tem uns vãos embaixo onde tem o resto da ração, tá? Então isso é um dos jogos, né, que a gente encontra aí para estimular os animais, ok? Tanto é, né, que tem agora esse artigo, que acabou de sair, 2021, eu não consegui realmente ter acesso a ele, só o resumo, em que eles falam, ó, efeito de uma classe criada para cães, 4 semanas de atividades, cães com mais de 8 anos de idade, no desenvolvimento e progressão de disfunção cognitiva. Então, eles pegaram 86 cães, foi feito um questionário, e aí eles fizeram 4 semanas, né, de aula, todo dia com os cães, né, para cães idosos. Então eles fizeram treinamento e enriquecimento ambiental. E aí eles viram, compararam antes e depois disso. Então eles viram que houve uma diferença, né, que essa participação desses cães idosos nas aulas, né, diminuiu a progressão da disfunção cognitiva. E pode melhorar a qualidade de vida. Tá? Então é uma coisa importante, né? Por isso que eu falei até antes dos cães que ficam só fora de casa, eles recebem menos estímulos, né? Do que os cães que têm aquela convivência, né, mais diária, né? E bem próxima com os seus tutores, cães e gatos, né? O segundo aspecto é a modificação da dieta. Então, o que se sabe é que dietas, né, isso tanto para seres humanos, né, como para animais, com mais carne vermelha, processados, embutidos, muito açúcar e muita gordura, causam inflamação no nosso organismo, né, e levam, então, a diversas doenças. Então, se sabe, né, que dietas, né, principalmente aquela dieta mediterrânea, por exemplo, tem, né, países em que a vida, né, é muito mais longa, né, e de melhor qualidade, do que em outros países onde a dieta é muito ruim. Então, pensando nisso, foi já desenvolvida para cães e gatos algumas dietas que têm mais antioxidantes, vitaminas, ácidos graxos, né, que em estudos foi visto que reduz a produção daquela beta-amiloide. Então, em gatos, a L-carnitina melhora a função mitocondrial, e em cães, essas dietas vão ter mais ômega 3, peixe, vitamina B12, C e E, L-carnitina e outras substâncias. Então, em alguns estudos, eles viram que há 2 meses com essa dieta, houve melhora da desorientação e da interação social. Só frisar que esse ácido alfa-lipólico, que tem em alguns suplementos para cães, é tóxico para gatos. E existem outras substâncias aí que também são testadas. Então, aqui tem um artigo de 2018 que eles viram essa dieta, né? E a conclusão foi que realmente houve benefício no manejo aí dos sinais clínicos da disfunção cognitiva. Então, aqui eles compararam, né, desorientação, alteração social, ansiedade. Então, aqui em preto, né, no início, aqui em branco é 30 dias após, e esse aqui rachurado é 90 dias, né? Então, houve a melhora, né, desses sinais clínicos com o uso dessas dietas específicas. E, por fim, o tratamento farmacológico.
Então, a gente tem que lembrar que existem várias substâncias que são propostas, né, para melhorar a disfunção cognitiva, tanto em cães quanto em gatos. Não existem muitos estudos sobre essas medicações, porque não existe assim uma medicação padrão ouro para comparar com essas outras medicações. E uma outra coisa importante, né, é que não tem cura, né? Então, vocês lembrem dos primeiros slides onde eu mostrei a perda do tecido nervoso, todas as alterações que existem. E isso é irreversível, né? Não há cura nem para doença de Alzheimer em humanos e nem ainda para os cães e gatos com disfunção cognitiva. Então, são tentativas. Então, uma das medicações é esse SAMe, né? Que é o S-adenosilmetionina, que é um precursor da glutationa, ele é antioxidante, né, melhora a função dos receptores das células nervosas. É de farmácia veterinária, tá? Outra medicação é essa selegilina, que também tem ação aí em neurotransmissores, né? Então diminui a depressão de dopamina e é um neuroprotetor. Então, aqui eu não vou ficar falando em doses, tá? Depois eu posso passar os artigos que tem isso. Ela não é aprovada para uso em gatos nos Estados Unidos, mas é usado sem efeitos, assim, muitos efeitos colaterais. E lembrar que não pode usar a selegilina com, por exemplo, antidepressivos serotoninérgicos, tá? Que existem efeitos colaterais. Outro medicamento é o modafinil, que também aumenta a atividade do sistema adrenérgico. Um que talvez a maioria de vocês tenha ouvido falar é esse Revimax, que é vendido, né, veterinário, como a cura, né, para a disfunção cognitiva, porque é uma substância que aumenta o fluxo sanguíneo para o coração, músculos, encéfalo e é neuroprotetor, né? A princípio ativo é a propentofilina, mas os resultados não são tão assim evidentes. Existe uma pequena melhora que é relatada por alguns tutores, principalmente no primeiro ou segundo mês, mas depois não é mais vista, né, essa melhora da cognição dos animais. E aqui existem outros medicamentos. Então, por exemplo, essa nisergolina, que é um vasodilatador e neuroprotetor, e também antidepressivos, né, para cães que são muito ansiosos, né? Os ansiolíticos, principalmente para animais que trocam a noite pelo dia. Então, isso aqui seria associado a alguma dessas medicações. Então, por exemplo, clonazepam ou diazepam. O levetiracetam, que é um antiepilético, ele parece diminuir a hiperexcitabilidade desses animais. Esses outros dois antiepiléticos, que é a gabapentina e a pregabalina, que é usado também para tratamento da dor neuropática, parece diminuir a ansiedade. E a melatonina, né, que tem muita gente que toma, também é recomendado, né, para animais que têm dificuldade, né, com o ciclo sono-vigília, então é recomendado administrar 30 minutos antes da hora de deitar. Então, aquele meu mesmo orientado, né, o Henrique, junto com o meu co-orientado de doutorado, o Rogério, a gente fez uma pequena revisão que chama Doenças Cerebrais no Cão Idoso, onde a gente fala dessas outras doenças que são diferenciais importantes e também da disfunção cognitiva. E aqui a gente fala dessas medicações, algumas delas, né? Então, o nome, né, o princípio ativo, a dose. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que toda medicação tem efeito colateral, principalmente num animal idoso. Então, nenhuma dessas medicações é isenta de problemas. Então, tudo isso tem que ser sempre lembrado. Então, sempre usar com muito cuidado. Olha, principalmente nesses cães idosos que têm insuficiência renal ou são hepatopatas, né? Então, muito cuidado porque pode ter, né, efeitos colaterais graves. E existe também outras substâncias, né, que são pesquisadas. Então, por exemplo, medicina chinesa, EVAs, né? Então, aqui é uma série delas, né? Nesse artigo aqui de 2019 é falado sobre isso, né? As propostas, a maioria delas tem aí supostos efeitos anti-inflamatórios. E o prognóstico, né? Então, como nós já vimos, é uma doença progressiva que não tem cura tanto para o ser humano como para os cães e gatos, em que a gente vai tentar melhorar a qualidade de vida, né?
com então todos aqueles 3 pilares que eu falei do tratamento. Então, aqui o que eles viram é que esses cães, aqui um grupo que foi acompanhado, então 94 animais, eles tiveram uma melhora, né, durante um bom tempo, né, então olha, eles têm uma chance boa de viver, né, uma vida, né, uma expectativa de vida, né, se o veterinário e o tutor realmente intervirem precocemente, né. Então, com isso, é muito importante que, os tutores, né, levem logo, né, seus, animaizinhos, né, para o veterinário, e que os veterinários estejam aptos a pensar nisso, né, avaliar esses animais logo cedo, junto com os check-ups que são feitos, né, tratar o animal como um todo, para evitar que venha, né, quando a doença já está muito avançada. Então, como considerações finais, realmente a disfunção cognitiva é um problema reconhecido, é extremamente importante descartar outras afecções. Então, eu friso novamente, né, das outras doenças que levam a sinais neurológicos parecidos. A disfunção cognitiva canina, ela é muito lenta a progressão dela. Então, sempre que você estiver em frente a um quadro mais agudo, que em 6 meses evoluiu para um quadro, né, de caminhar em círculos, né, e diversas outras alterações, pensar nesses outros diagnósticos, né, e pedir os exames complementares adequados. O tratamento é um constante estudo, porque esses cães e gatos são usados, né, como modelo para o homem, né, visto que todo mundo quer a cura para isso. Os veterinários, então, né, devem fazer os check-ups, principalmente em animais com mais de 8 anos, para reconhecer e intervir, né, precocemente, e fazer a orientação adequada dos tutores.